Que a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Altíssimo, Criador, o nosso Deus, estamos aqui na pessoa maravilhosa de Jesus, aprendendo mais da Bíblia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, você vê ali o verbo que foi feito carne, que se fez carne. Mateus, Marcos, Lucas, os três evangelhos sinóticos, não fala da clareza, como João diz, de Jesus ser Deus. Jesus ser Deus. Jesus era Deus ou Jesus era o Filho de Deus? Como que fica isso aí? Ao mesmo tempo que era filho, ao mesmo tempo também era Deus? O Deus Criador, o Deus Eterno? O único com clareza dos quatro que fala de Jesus, no princípio estava com Deus e ele era Deus. Vamos ler lá em João capítulo 1, no versículo de número 1. A narrativa bíblica diz assim bem claro: no princípio era. Observa a linguagem, era o verbo. Agora tem um problemazinho aqui, presta atenção aqui agora. E o verbo estava com. E o verbo era. O verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Estava com Deus e o verbo era Deus. Olha o versículo de número 2. Ele estava no princípio com. Aí segue: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Parece que está dando aqui uma certa segurança, João dizendo que o verbo aqui no caso, no verso 14, você vê que o verbo ele personificou em carne. Ele personificou em carne. O versículo 14 diz que o verbo se fez carne. O verbo tabernaculou, como tinha um tabernáculo móvel no deserto, que o povo amontava, desmontava, carregava, circulava no deserto. Jesus, ele era o tabernáculo de Deus na terra, em carne, que andava, transitava, movia. Aí diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí o contexto está falando que é cheio de graça e verdade, mas a glória do unigênito do Pai. Então o verso 14, ele é filho unigênito do Pai. Aí agora presta atenção aqui agora, aonde é que Paulo fala sobre, que João fala sobre a divindade dele. No princípio era o verbo. João começa o seu evangelho denominando Jesus de o verbo. No grego é logos, né? Logos, muitos usam a linguagem prólogo. Mediante esse título de Cristo, João apresenta como a palavra de Deus personificada, porque a palavra verbo está no substantivo masculino. Mas o verbo é a palavra. Mas João não colocou a linguagem. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas colocou verbo no substantivo masculino, e não a palavra no substantivo feminino. Mas aqui está no substantivo masculino, porque está falando de um personagem homem que ia virar carne.
No caso, Jesus. Então Jesus é o Verbo encarnado. Jesus, a palavra encarnada. Mas observem aqui que o texto está deixando bem claro aqui que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu pergunto a vocês, presta atenção aqui, olha para cá. Você está observando aqui no verso A que tem um problemazinho aqui não? No verso A, no verso 2? No verso A e no versículo 1 na parte A e no versículo 1 na parte B. Com o versículo 2 tem um pequeno problemazinho aqui, você está percebendo? Não? Vocês não estão observando, não? Vocês acham um problemazinho aí? Não? Jesus aqui era Deus ou não era Deus? Vou falar. Era ou não era? Era ou não era? Pode falar.